pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o César e a partir de hoje a gente vai iniciar as nossas videoaulas da disciplina Zoologia Geral aqui na UFSC de Curitibanos. A gente vai iniciar com o tema Sistemática e Nomenclatura Animal. Esse tema foi dividido em 2 aulas, então sem mais delongas, vamos iniciar, vamos lá. Então nessa nossa primeira aula, o tema abordado vai ser a sistemática linneana e a nomenclatura zoológica. Durante a aula a gente vai abordar 2 temáticas principais. No primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre a sistemática, né? O que é sistemática e qual é o seu objetivo. E no segundo momento dessa aula a gente vai comentar sobre o Código de Nomenclatura Internacional e a sua aplicação. Então, no primeiro momento, o que é a sistemática? A sistemática ela pode ser definida como uma ciência que procura descrever a diversidade biológica, desenvolver critérios para classificar ou agrupar os organismos e compreender as relações de parentesco existentes entre eles. Eu destaco aqui 3 desses objetivos. No primeiro momento, descrever a diversidade biológica, para depois classificar, agrupar os organismos com base na sua semelhança ou na sua relação de parentesco. Será que é fácil? Será que a sistemática é uma ciência cujo objetivo é fácil de ser atingido? Vamos analisar um pouquinho mais profundamente essa questão. No primeiro momento, a gente vai analisar, será que é fácil descrever a diversidade biológica e qual tipo de diversidade biológica é o foco da sistemática? No primeiro momento, quando a gente fala em diversidade biológica ou biodiversidade, aplicado à ciência sistemática, a gente está se referindo, na verdade, à biodiversidade interespecífica, ou seja, a diversidade e a riqueza de espécies existentes num ambiente. Tá? E será que existem muitas espécies animais assim na natureza? Tem um trabalho bastante interessante que foi desenvolvido no ano de 2011, em que os autores aplicaram modelos matemáticos para tentar estimar a quantidade de espécies de diferentes reinos que existem no planeta. Eu trouxe aqui os dados que eles revelaram para os animais terrestres. Tá? E notem que eles estimaram cerca de 7,77 milhões de espécies existentes no planeta. Então, arredondando, seria algo em torno de 8 milhões de espécies animais. Desses 8 milhões de espécies, a gente só conhece, ou seja, só foi descrito pela ciência aproximadamente 12% dessas espécies. Todo o restante, então a gente está falando aí em 88% praticamente, ainda necessita ser descrita pela ciência. Tá? Então note que existe uma grande diversidade de espécies ainda desconhecida. E, portanto, há uma grande dificuldade, né? A gente precisa de uma grande quantidade de sistematas para que consiga descrever todas essas espécies. Pensem que eu só estou falando de animal aqui, né? Não incluiu plantas, bactérias ou outros organismos. Tá? E um segundo objetivo da sistemática é a classificação desses organismos, é o agrupamento desses organismos com base em características, né, em critérios bem definidos. Um critério que é comumente utilizado é a simples similaridade entre esses organismos. Então a gente tende a agrupar os organismos que têm uma maior similaridade. Aqui eu trouxe um exemplo bastante simples para vocês darem uma analisada. Veja, aqui a gente tem alguns exemplares, vamos chamar assim, né, representando espécies. A gente pode criar alguns critérios para tentar agrupar essas espécies aqui com base nas suas semelhanças. Um primeiro critério que a gente pode adotar é a cor. Então, quando a gente adota o critério da cor, a gente vai ter mais ou menos isso daqui. Ó. A gente dividiu esses exemplares, né, com base na sua cor. Mas a gente pode combinar outros critérios à cor. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar a cor de formato. E aqui, nesse caso, a gente vai ter basicamente isso daqui. Ó. Então, a gente vai ter essas espécies que foram classificadas utilizando o critério cor e forma, o cor e formato. Mas será que é simples assim quando a gente lembra lá que existem 8 milhões de espécies de animais aproximadamente no planeta? Não é tão fácil. E não é tão fácil também se a gente for considerar que muitas espécies são bastante semelhantes entre si. A gente chama isso de espécies crípticas. São espécies que, muitas vezes, utilizando meramente um caráter morfológico da forma dele, a gente não consegue facilmente distinguir os organismos que são muito semelhantes. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui bem interessante para a área de vocês, que é de um agente de controle biológico, né, do gênero Trichograma. Então, o que vocês estão vendo aqui é o Trichograma Preciosa e o Trichograma Galloi. A única forma da gente separar, da gente saber qual que é o Precioso, qual que é o Galloi, com um bom grau de confiança,
é por meio da análise do aparelho reprodutor masculino. Tem que clarear o organismo, preparar uma lâmina e daí fazer uma análise da morfologia do aparelho reprodutor masculino que está representado aqui nesse círculo vermelho. E com base na morfologia dele, a gente vai saber qual espécie que é Trichogramma preciosum, qual que é Trichogramma galloi. Então, notem que é bastante complicado. Em alguns casos, a gente depende, inclusive, de uma análise de DNA para ter certeza de qual espécie que a gente está analisando. Tá? Então, notem que não é tão simples assim. Tá, mas dada toda essa dificuldade que eu relatei para vocês, afinal de contas, por que a gente classifica os organismos? A gente faz essa classificação no nosso dia a dia. Quando a gente, por exemplo, organiza as roupas do nosso armário, quando nós organizamos os talheres na cozinha, a gente está facilitando o nosso dia a dia. Então a gente cria um critério e facilita o nosso dia a dia. A mesma coisa é válida para os organismos vivos. Quando a gente adota um critério de classificação, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar o conhecimento que a gente tem acerca da diversidade. Tá? Então, a ideia de classificação dos organismos ele surgiu basicamente com esse objetivo, a gente organizar o nosso conhecimento sobre a diversidade. Então, aqui na disciplina de zoologia, nós não vamos estudar todas as espécies de aranhas, todas as espécies de moluscos, todas as espécies de peixes. A gente vai estudar categorias taxonômicas, grupos que possuem características semelhantes. Então, facilita muito. Quando eu me refiro à aranha, estou me referindo a um rol de organismos que tem todas as características que as aranhas têm. Então, são milhares de espécies que se enquadram dentro dos aracnídeos. E como esse conhecimento acerca da diversidade é bastante importante, não é de se admirar que já no início dos estudos humanos ou tentativas dos humanos de compreender a natureza, algum tipo de pensador naturalista tenha tentado criar algum sistema de classificação, por mais simples que ele seja. Na verdade, o primeiro sistema que a gente conhece foi o proposto por Aristóteles. No primeiro momento, ele dividiu os organismos em plantas e animais, dividiu depois os animais com sangue ou sem sangue, e obviamente que era algo bastante simples comparado ao que a gente consegue fazer hoje, tendo em vista que a gente tem uma grande gama de tecnologias que a gente pode aplicar. Tá? Mas o primeiro sistema organizado, e é tão organizado que a gente utiliza até os dias de hoje, foi aquele proposto por Carl Linneu ou Carolus Linnaeus. Tá? Ele viveu no século XVIII, era um botânico sueco, e ele criou esse sistema padronizado que, como eu falei para vocês, a gente utiliza até hoje. Esse sistema ele publicou num livro que se chama Systema Naturae. Aqui vocês estão vendo algumas imagens que mostram nessa publicação como era feito na época. Na época se utilizava o latim como língua de divulgação da ciência, né? E a curiosidade é que ele agrupava os organismos com base nas suas semelhanças apresentadas. É algo muito parecido com aquilo que a gente viu no nosso exemplo ali com os polígonos que eu mostrei para vocês. Tá? Ele criou também um sistema hierárquico de classificação organizado no que a gente chama de níveis taxonômicos, né? Então, cada um desses que vocês estão vendo aqui, dessas categorias ou taxons que a gente chama também, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, eles são hierárquicos, ou seja, é como se fossem caixinhas dentro de caixinhas. Então, um reino ele pode ter um ou diversos filos. Um filo ele pode ser composto por diversas classes. Uma classe ela pode ser composta por diversas ordens. Uma ordem ela pode ser composta por diversas famílias. Uma família pode ter diversos gêneros e um gênero várias espécies. Tá? E também notem que quanto mais alta é essa categoria taxonômica, por exemplo, vamos usar como exemplo aqui o reino, maior tende a ser a diversidade morfológica dos organismos. Então, um exemplo, quando a gente fala no reino Animalia, é o reino que inclui todos os animais. Como inclui todos os animais, ele inclui desde animais bastante simples, como por exemplo as esponjas do mar, até organismos bastante complexos, como por exemplo os primatas. Mas quando a gente já fala em filo, a gente vai reduzindo essa variação. Então, quando a gente fala em filo, por exemplo, cordata, a gente está excluindo todos os invertebrados dentre os animais. Daí a gente já está se referindo a peixes, a anfíbios, a répteis e a mamíferos. Quando a gente fala em classe, a gente vai cada vez mais restringindo, até a gente atingir o que de fato existe na natureza, que são as espécies. Né? Todo esse sistema que vocês estão vendo aqui é um sistema criado por humanos para compreender a natureza. O que existe na natureza efetivamente são as espécies. E conforme foi passando o tempo, foi aumentando o nosso conhecimento sobre a diversidade de espécies no planeta, a gente
necessitou criar outras categorias além daquelas propostas por Linneu, que é essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Superclasse, infraclasse, superordem e assim por diante. Tá? Então ficou um pouquinho mais complexo a sistemática linneana em relação ao que foi originalmente proposto por Linneu. Né? Aqui tem um exemplo para ilustrar como é que seria então a classificação desse organismo que vocês estão vendo aí, que é conhecido como bugio popularmente. Né? Ele pertence ao reino animal, ele é um animal, né? Ele pertence ao filo Chordata, a classe Mammalia. Então, notem que quando a gente fala classe Mammalia, a gente já reduziu aos animais que são mamíferos. Dentro dos mamíferos, ele pertence à ordem dos primatas e da família Telidae. E dentro da família Telidae, ele é do gênero Aloata e a espécie é Aloata guariba. Tá? Então, notem que quanto mais a gente vai descendo nas categorias taxonômicas, mais a gente vai restringindo a variação morfológica, até que a gente vai chegar a uma espécie que seria um taxon indivisível, vamos chamar assim. Né? Então, afinal de contas, o que é uma espécie? Há bastante discussão a respeito do que é uma espécie, e aqui eu trouxe um conceito para vocês que não está livre de críticas, né? Mas que acaba sendo bastante utilizado. Ele foi proposto por Dobzhansky e Mayr. O conceito de espécie, segundo esses autores, é um grupo de populações cujos indivíduos, em condições naturais, são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis e são reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Isso significa dizer que ao se reproduzirem, esses organismos eles vão gerar descendentes férteis e eles são reprodutivamente isolados, o que quer dizer que eles não vão conseguir se reproduzir com outras espécies. Tá? Como eu falei para vocês, o que existe na natureza são as espécies. O reino, filo, classe, ordem é uma tentativa humana de organizar o nosso conhecimento acerca da biodiversidade. Então não existem reinos na natureza, existem espécies. Tá? Então, essa no primeiro momento, essa é a sistemática linneana que a gente chama. Né? A gente também tem como um objetivo de padronizar a nossa informação acerca da diversidade, a utilização de critérios para dar nome a essas espécies. Esses critérios eles podem variar um pouquinho conforme o grupo em estudo. Então, por exemplo, os animais eles seguem o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Ele pode ser acessado online, como essa imagem que vocês estão vendo na tela de vocês, e lá tem todas as informações sobre as regras de Código de Nomenclatura Zoológica. O Código de Nomenclatura Zoológica ele pode variar um pouco em relação ao de botânica. Então é sempre importante a gente se atentar para isso. Tem algumas regras que são importantes, que a gente vai ver rapidamente agora. A primeira delas é que, para a gente dar nome a uma espécie animal, a gente tem que seguir um sistema binomial. Como o próprio nome já diz aqui, bi2, nomial, nomes. Então, toda espécie animal ela vai ser composta por dois nomes, o epíteto genérico ou gênero, né? E o epíteto específico ou espécie. Aqui eu trouxe um exemplo, né, da Panthera onca. Então, Panthera é o gênero, onca é o epíteto específico. O nome da espécie é Panthera onca. Tá? Outra questão bastante importante. Sempre o nome dado a uma espécie animal ele tem que ser latinizado. Tá? Tem uma vantagem bastante importante na utilização do latim para a nomenclatura animal. E qual é essa vantagem? É que o latim é considerado uma língua morta, ou seja, o latim não é mais utilizado como comunicação oral por nenhum país desse planeta. Consequentemente, ela não é mais modificada ao longo do tempo. Tá? Então, com isso, a gente não vai ter uma modificação nas regras de nomenclatura, nas regras da língua latim, e, portanto, a gente não vai ter uma modificação no nome das espécies. Tá? Se vocês forem lembrar, recentemente a gente teve uma alteração nas regras do português. Então, tenta imaginar que o nome de uma espécie ele poderia, de repente, ter circunflexo e deixar de ter circunflexo. Isso não acontece com o latim. Então, todo nome, obrigatoriamente, ele vai ser latinizado. Tá? Terceira regrinha básica. O epíteto genérico sempre vai ser escrito com a inicial em maiúsculo, enquanto que o epíteto específico sempre vai ser iniciado em minúsculo. Tá? Então, por exemplo, Panthera onca, o Panthera vai ter o P maiúsculo, onca, que é o epíteto específico, em minúsculo. A quinta regrinha básica, o nome de uma espécie vai ser destacado do restante do texto.
Geralmente o que nós encontramos é o nome da espécie em itálico. Isso é o mais comum da gente encontrar. Tá? Se vocês estiverem escrevendo um texto à mão, vocês podem grifar o nome da espécie. Dessa maneira vocês vão estar destacando o nome dessa espécie em relação ao restante do texto. De qualquer forma, ele sempre vai ter que vir destacado. Tá? Essas aqui são algumas das regrinhas que a gente utiliza para dar o nome de uma espécie. Tá? Sempre que vocês mencionarem o nome de uma espécie pela primeira vez no texto, o correto, o adequado, é que ela siga com o nome do autor dessa espécie. A primeira vez que você cita o nome dessa espécie também num texto, ela vai ter que estar por extenso. Então, Panthera onca. A partir do momento que você já citou essa espécie, você vai poder simplificar essa citação. E como é que é a simplificação? Você vai poder abreviar o gênero. Então, em vez de Panthera onca, ela vai ficar P.onca. Tá? Isso também é bastante utilizado em textos científicos e vai ser bastante frequente às vezes que vocês vão se deparar com esse tipo de situação. Então, qual é a vantagem de a gente criar um sistema padronizado para dar nome de espécie? Tá? Vamos seguir um exemplo aqui. Ó. Esse organismo que vocês estão vendo aí, ó, ele é conhecido por diferentes nomes dependendo da região do Brasil. Aqui eu trouxe um exemplo. Em algumas regiões ele é chamado de barbeiro, outras de chupança, bicho barbeiro, bicho de frade, bicudo, cascudo e assim por diante. Olha o tanto de nome que ele é conhecido Brasil afora. Se a gente for pensar em nível mundial, ele tem outros nomes ainda que podem ser utilizados, do inglês, do espanhol, do alemão e de várias outras línguas também. A partir do momento que a gente dá um nome científico para esse organismo aqui, todas as pessoas, independentemente se elas são do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, eles vão saber, isso aqui se refere então ao Triatom infestans. A mesma coisa vale para alguém que fala inglês, alemão, francês ou qualquer outra língua. Então a gente consegue padronizar a informação sobre aquela espécie e reconhecer aspectos daquela espécie que foram publicados utilizando o nome científico. Então, para que serve a nomenclatura zoológica? Ela tem como objetivo a padronização. A gente saber que a gente está se referindo a um mesmo organismo. Tá? Basicamente, nesse primeiro momento era isso que a gente tinha para falar, da sistemática linneana e também da nomenclatura zoológica. E como conclusão, a gente pode ver que a sistemática é uma ciência complexa, que tem como objetivo a classificação, o agrupamento e a compreensão do grau de parentesco entre os organismos. E a criação desses sistemas de classificação possibilitou a organização do nosso conhecimento acerca da biodiversidade. E a nomenclatura zoológica também é uma forma de padronizar como nós nos referimos aos animais, ou seja, a gente facilita a nossa obtenção de conhecimento sobre um animal que a gente deseja estudar. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!